Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Sérgio Santalúcia aqui para esse bate-papo muito legal com vocês sobre a persistência do ducto arterioso, né? Mais conhecida aí pela abreviatura de PDA. É uma condição torácica, é uma condição importante, é uma anomalia de anel vascular. Então, eu espero com esse bate-papo, né? Vamos considerar que é um bate-papo. Espero que com esse bate-papo aí eu possa elucidar um pouco sobre essa alteração cada vez mais comum na rotina clínico-cirúrgica de pequenos animais. É uma cirurgia de tórax, então você tem que ter uma expertise em tórax, você tem que ter material microcirúrgico. Então, vamos bater um pouco debater um pouco, né? Bater um papo sobre essa condição aqui nessa aula de agora. Então, vamos lá, vem comigo. Então, esse aqui é um vídeo de literatura, né? Que eu peguei para poder trazer para vocês. Isso aqui é um vídeo de uma criança, né? É um esquema de uma criança, de um ser humano. Ela fala assim, mas é muito parecido, a fisiopatogenia é muito parecida. Então vamos só identificar algumas coisas aqui antes do vídeo começar. Essa aqui é a artéria aorta, esse aqui é o tronco pulmonar, que vai dar origem às artérias pulmonares, e aqui é o PDA, que é a persistência do ducto arterioso, que na verdade é um ducto arterioso enquanto está na vida fetal. A gente vai ver esse vídeo, o que vai estar acontecendo, já que o paciente não precisa de perfusão, não precisa que o sangue passe pelo pulmão. Por quê? Porque não tem respiração pulmonar, a troca gasosa não ocorre no pulmão. Então, alguns dias depois que esse paciente nasce, esse fluxo entre a aorta e a pulmonar acaba cessando, porque esse ducto vai fechar e vai virar um ligamento arterioso. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, eu vou falando em cima dele. Então olha só, aqui é um esquema então lá da vida embrionária, né, antes do nascimento. Você tem aqui um tronco pulmonar aqui embaixo e uma artéria pulmonar em cima. Então aqui a gente vê como ocorre bombeamento do sangue, então ele não passa pelo pulmão antes do nascimento, só depois. Então, olha o que acontece. Ó. Aqui, ó, quando o paciente nasce, é isso aqui que acontece. Ele vira um ligamento. O PDA, olha por que ele fica turbilhonado. Por causa disso daqui, ó. Ocorre turbilhonamento, porque o sangue, ele volta. Vocês perceberam isso? Deixa eu passar esse vídeo de novo, que ele é bem legal. Então, aqui, como acontece antes do nascimento, então você vai ter ali uma comunicação, é um vaso aqui comunicando artéria aorta ao tronco pulmonar, isso aqui depois do nascimento, já bombeando sangue para o pulmão. Então é isso aqui, ó. Depois que o animalzinho nasce, isso aqui tem que fechar, ó, fecha, vira um ligamento arterioso. Se não virar um ligamento, mantiver fluxo, olha o sangue da aorta que entra na pulmonar, mistura para tudo que é lado aqui, sobe para o pulmão. Faz o turbilhonamento, é o que a gente identifica, né, na ausculta desse paciente. Esse paciente tem um sopro, então a gente ausculta e às vezes até consegue palpar, dependendo do tamanho do paciente, de turbilhonamento que acontece. Na verdade, essa mistura de sangue, do sangue que está vindo da artéria aorta e está retornando para a artéria pulmonar. Se a gente fosse pensar nesse problema aqui isoladamente, por exemplo, é um sangue rico em oxigênio que vai voltar para o pulmão, né, pelo tronco pulmonar, vai voltar para o pulmão para ser reoxigenado, digamos assim. Então o sangue seria oxigenado 2 vezes. Teoricamente não tem tanto problema. Tem sim. Qual o grande problema? O organismo é uma máquina perfeita. Então, hipoteticamente, o organismo sabe quanto sangue está indo, quanto tempo demora para o sangue voltar. O que está acontecendo aqui? Tem uma fração sanguínea voltando para a pequena circulação, ou seja, voltando lá para a circulação pulmonar, antes do tempo, antes do previsto. Isso faz com que chegue mais sangue no ato esquerdo, esse ato esquerdo pode vir a dilatar pela quantidade de sangue, e também porque como chega mais sangue no ventrículo esquerdo, o que o ventrículo esquerdo tem que fazer? Bombear mais forte. Bombeando mais forte, ele pode desenvolver o que a gente chama de hipertrofia excêntrica, que é um aumento da célula, ou seja, o coração fica bombado, é um aumento do tamanho da célula, só que ao invés de ocorrer hipertrofia para fora do miocárdio, ele ocorre para dentro da câmara do ventrículo esquerdo. Ou seja, então você imagina, está voltando mais sangue para o lado esquerdo do coração do que deveria. E esse fluxo de sangue, ou seja, o sangue que cai na câmara cardíaca,
essa câmara cardíaca ainda está menor. Por quê? Porque existe uma hipertrofia excêntrica, sobrecarregando o ato esquerdo. Então, o ato esquerdo começa a dilatar também. Então, esse paciente começa a desenvolver uma insuficiência cardíaca esquerda. Se isso continuar, ele pode fazer um fluxo, inclusive a pressão pode estar tão alta, refletindo lá na pulmonar, e esse fluxo pode inverter. A gente já fala sobre isso, que seria um fluxo da direita para a esquerda. Como é um PDA, a nomenclatura do fluxo? Quando é da aorta para pulmonar, é esquerda, direita. É o PDA que a gente opera. Quando é direita para a esquerda, esse PDA não é operado. Porque vocês imaginam, deixa eu já explicar, já que essa foto está bem legal, esse esquema está bem legal. Imagina a pressão na aorta que tem que bombear sangue para o corpo inteiro. Imagina a pressão do tronco pulmonar que só tem que bombear sangue para o pulmão. Então, óbvio que a pressão na pulmonar vai estar muito maior, ou seja, no cabo de guerra aqui, a aorta vai ganhar. É claro que a aorta vai estar com uma pressão muito maior. Vocês imaginem o tamanho da pressão no tronco pulmonar para ganhar essa batalha aqui, como se fosse um cabo de guerra, ganhar essa batalha aqui a ponto do fluxo ser da direita para a esquerda. Infelizmente, esse PDA não se opera, porque esse ducto aqui ele acaba funcionando como uma válvula de escape, para manter a pressão do tronco pulmonar não tão alta a ponto de causar alteração pulmonar, que isso pode ser fatal. Seriam alterações realmente fatais. A pressão seria muito forte desse vaso que está liberando sangue, está jogando sangue para cima do pulmão. Então, acaba que se você fechar esse PDA em um fluxo direita e esquerda, você acaba perdendo esse paciente muito provavelmente na mesa. Então, é um fluxo que se contraindica para o segmento cirúrgico. Olha só, isso aqui foi uma aula prática que a gente fez do módulo de cirurgia cardiovascular e a gente dissecou no cadáver o ligamento arterioso. Olha lá. Então, vejam que ele está ligando aqui. Vamos identificar um pouco da anatomia. Aqui está o nervo frênico, aqui está o pericárdio, envolvendo o coração. Para cá é o tronco pulmonar vindo para cá, ó, e para cá sai o arco aórtico, vai para a artéria aorta aqui. E o nervo vago reparado dorsalmente. Então, reparem que a comunicação entre o tronco pulmonar e a artéria aorta, isso aqui, ó, nesse caso é só um ligamento. Claro que isso aqui é um cadáver, obviamente, mas isso aqui é só um ligamento. A gente disseca nas aulas práticas. A gente coloca vocês para dissecar também. Aqui um outro paciente, ó. Olha lá que legal. Esse aqui com uma coloração um pouco mais fácil de ver. Aqui o ligamento arterioso. Então, aqui o tronco pulmonar, para cá a artéria aorta, e o que está comunicando a aorta ao tronco pulmonar é o ligamento arterioso, que se ele tiver fluxo, se ele se mantiver patente, ele se chama persistência de ducto arterioso. Então, é isso aqui, ó. Você tem, então, a artéria aorta e aqui o tronco pulmonar, que vai dar origem às artérias pulmonares. Se aqui ocorrer fluxo de sangue, isso não for fechado em poucos dias após o nascimento, a gente fala que o ducto arterioso está patente, ou seja, ele se manteve patente mesmo vários dias após o nascimento, isso não vai fechar, mas fisiologicamente já é uma condição patológica, uma persistência de ducto arterioso. Então, alguns detalhes de literatura. O paciente pode desenvolver insuficiência cardíaca congestiva entre o primeiro e segundo ano de idade, o que tornaria o prognóstico ruim, e esse paciente tem que tomar medicamento a vida inteira. Eu vou mostrar 2 casos para vocês daqui a pouco. A diferença basicamente ali de 1 mês entre um e outro. Um não tinha alteração importante no ecocardio em relação ao lado esquerdo do coração. O outro, que é como vocês vão ver aqui até a parte do ecocardiograma, ele já tinha várias alterações no lado esquerdo do coração, e esse paciente vai ter que tomar medicação a vida inteira, mesmo tendo sido operado com 5 meses de vida. 70% dos pacientes com PDA morrem até 1 ano, então uma casuística de óbito muito alta, se você não fizer nada, você esperar para operar. Você deve tratar a insuficiência cardíaca congestiva concomitantemente à cirurgia, então geralmente esse paciente vai para um cardiologista depois, fica fazendo medicamento a vida inteira. Então, sai do cirurgião e vai para o cardiologista para ficar avaliando esse paciente. E a indicação cirúrgica varia entre 8 e 16 semanas de idade,
com peso maior a 0,5 quilos. Então, paciente aí com mais de 500 gramas, você vai estar podendo operar esse paciente entre 8 e 16 semanas. Sérgio, se o paciente for menor do que 500 gramas, aí geralmente você tem que entrar com materiais para te auxiliar na visibilização, ou seja, uma amplificação de imagem. Você tem que operar esse paciente, mas geralmente se opera ali mais ou menos entre o segundo, quarto mês, até o sexto mês ali a gente opera. Então, esse paciente tem mais do que 500 gramas, muito provavelmente, mesmo sendo um cão de pequeno porte. Então, após o nascimento, com o passar do tempo, se esse paciente não for operado, começa a dilatar a mitral, causando refluxo e sobrecarga ventricular, levando a sinais de insuficiência cardíaca esquerda, aquilo que eu falei. Você tem o ventrículo esquerdo tendo que bombear muito mais forte, ele acaba sofrendo hipertrofia excêntrica, promovendo um refluxo de sangue, então forçando também a válvula mitral e dilatando o ato esquerdo. Então, todo um processo de insuficiência cardíaca congestiva esquerda. Então, quando a insuficiência cardíaca congestiva esquerda agravar-se, pode gerar hipertensão pulmonar suprassistêmica, ou seja, a pressão pulmonar vai estar maior do que a pressão sistêmica, revertendo a direção do fluxo do shunt, que é a comunicação, né? Levando a hipoxemia grave e cianose periférica. É quando vira o fluxo. E aqui a literatura é bem clara. Nesses casos, contraindica-se a realização da cirurgia. A gente não pode operar, infelizmente. Então, a primeira informação que deve constar no laudo ecocardiográfico é qual fluxo? Esquerda-direita ou direita-esquerda? É um shunt esquerda-direita ou direita-esquerda? Outra coisa que tem que aparecer, claro, né, se tiver alteração, é como é que está o ato esquerdo, como é que está o ventrículo esquerdo. Outra informação que tem que aparecer, isso faz com que você tenha que correr com o procedimento, se disser que existe possibilidade moderada ou grave de hipertensão pulmonar. Aí você pensaria que o fluxo poderia inverter. Tá? Então tem que realmente tomar bastante cuidado. Mas geralmente quando você opera o paciente muito jovem, só esse só esses 42 dias até hoje, a gente operou 3 pacientes com PDA em 42 dias. Que eu até vou mostrar para vocês, coloquei casos extremamente recentes, nem em aula presencial tem esses casos ainda, então vocês estão assistindo em primeira mão esses casos. Um paciente de 5 meses que a gente operou, uma paciente de 6 meses que a gente operou, e um paciente de 3 anos e meio que a gente operou. Esse inclusive, a gente operou há uma semana atrás, 8 dias atrás. Esse paciente de 3 anos e meio, a cirurgia foi muito mais complicada. Ele já tinha uma dilatação importante do ato esquerdo, dilatação importante do tronco pulmonar, então realmente foi uma cirurgia bem mais difícil, bem mais delicada de estar se fazendo. Eu vou mostrar o do paciente de 5 meses e da paciente de 6 meses, do paciente de 6 meses, é um macho e uma fêmea. Esse paciente de 3 anos e meio, eu ainda não consegui obter as imagens dele, ele ainda está em processo de pós-operatório, mas vai ter alta semana que vem. Olha só, esse aqui é o laudo da paciente que a gente operou com 6 meses. Olha o que vem, ó. Esse aqui é um laudo do ecocardiograma. Persistência de ducto arterioso com fluxo sentido esquerda e direita. Beleza, é cirúrgico. Aumento importante do ato esquerdo e hipertrofia excêntrica ventricular esquerda. Aqui já está pior. Aí começa a falar, padrão compatível com aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, alteração sugestiva de congestão venosa pulmonar, veias pulmonares dilatadas, aumento de velocidade de onda E, do fluxo transmitral e da relação E-TRIV. Aumento de diâmetro sistólico ventricular esquerdo, sugestivo de difusão sistólica inicial. Dilatação do tronco pulmonar. E olha que interessante, baixa probabilidade de hipertensão pulmonar. Essa informação para a gente também é muito, muito, muito importante. Muito, muito importante. Então aqui é um PDA, galera. Ó. Artéria aorta vindo para cá. Ó. Artéria aorta. Para cá o tronco pulmonar. E aqui a comunicação, que é o ducto arterioso, né? É o PDA. Aqui só um exemplo. Existem várias técnicas cirúrgicas para operar esse PDA aqui, por exemplo. Repara onde passa o nervo vago. Passa lateral a ele, ou seja, a
Aqui, sequência da cirurgia, operando com fio, por exemplo, você tem que abrir um pedaço do pericárdio, fazer uma janela no pericárdio, para poder dissecar e rebater dorsalmente o nervo vago, dissecar e rebater ventralmente o nervo frênico, identificar o PDA e dissecar com uma pinça mixter, que é uma pinça vascular, o ducto torácico, o ducto arterioso persistente. Até que você consiga passar de um lado para o outro, puxa um fio, geralmente de seda, puxa um fio para cá, corta ele em dois, então você tem uma ligadura próxima da aorta, da entrada na aorta, e aqui do tronco pulmonar. Essa técnica é a que eu fazia, essa técnica. Eu nunca rompi ducto arterioso. Porém, colegas que já romperam, e na internet você encontra esses vídeos, isso provavelmente é fatal. Se você romper, imagina a pressão de sangue na aorta, você não consegue ver nada. Imagina se você rompe isso aqui. É muito sangue, você não consegue ver nada. Então, essa técnica, ela é mais perigosa. Por quê? Eu consigo ver a face lateral, ó, aqui é a face lateral do ducto, aqui a face, vamos vir para baixo, vamos transferir para cá. A face lateral do ducto eu consigo ver. A face cranial do ducto eu consigo ver. A face caudal do ducto eu não consigo ver. Minto, eu consigo ver. Então eu consigo ver a face lateral, a face cranial e a face caudal. Qual face eu não consigo ver? Justamente a face que rompe, que é a face medial. Então, ao dissecar pela porção medial do ducto, esse ducto pode romper. A gente não sabe qual a grossura, nem a tomografia fala para a gente a grossura da parede desse ducto. Imagina se ela está muito fina. Mesmo sendo uma pinça vascular, se você passar por ela, você rompe o ducto. E se romper o ducto, muito provavelmente, isso é óbito. Então, essa é uma técnica. Existe uma outra técnica que você usa um dispositivo de oclusão intravascular. Eu nunca fiz essa técnica, eu não tenho experiência com ela. Eu converso muito com o professor Paulo Giuliani, lá de São Paulo. Ele comenta de complicação, benefício, tudo mais, mas eu, particularmente, não tenho experiência em fazer oclusão intravascular. E a técnica que hoje eu mais utilizo, que na minha opinião ela é muito mais tranquila, não é que seja fácil. O cirurgião tem que ter experiência em tórax. Quando que você vai operar um PDA? Quando abrir e fechar tórax, para você já não for mais um desafio. Você abre tórax tranquilo, você fecha tórax tranquilo. Aí você foca agora no treinamento do PDA, tá bom? Qual é a vantagem de usar hemoclip, que é isso aqui, ó, hemoclip de titânio? Qual é a vantagem? A vantagem é que você disseca cranialmente o ducto, onde eu estou vendo, você disseca cranialmente o ducto, onde a gente também está vendo, e onde é que você não vai dissecar? Você não disseca na porção medial do ducto. Então, isso é uma baita de uma vantagem, galera. Assim, ó, isso é uma baita vantagem. Por quê? O risco de romper é muito menor. Porque você disseca cranial, disseca caudal, vem com o hemoclip nessa posição aqui, vai lá e, ó, aqui, ó, vai lá e clipa o PDA. Hoje eu só tenho feito dessa forma. Eu acho extremamente seguro, extremamente seguro. A literatura fala que qual é a vantagem do fio? E a desvantagem? A desvantagem é o risco de romper o ducto, porque você tem que secar a porção medial. Qual é a vantagem? Uma vez que você faz uma ligadura, duas ligaduras, a probabilidade de manter fluxo é quase zero. Então, resolve esse problema. Qual é a vantagem do hemoclip? A vantagem do hemoclip é que tem menos chance de você romper o ducto. E qual a desvantagem do clipe? Que algumas literaturas comentam que, uma vez que o clipe está fechado, com o tempo, se o fluxo continuar batendo nele ali, tudo bem que você coloca 2 ou até 3 hemoclipes. Só que pode ser que mantenha algum certo grau de fluxo. Só que a mesma literatura comenta que muitas vezes esse fluxo ele é irrisório.
não chegando a ter comprometimento sistêmico, então o paciente pode ver-se que ele está curado, porque o fluxo é muito baixo a ponto de causar qualquer tipo de problema. Então, vocês podem escolher. Você quer a segurança cirúrgica e um pouquinho de risco pós-operatório, mas aí pode ser que você opere de novo no futuro. Eu nunca precisei, mas pode ser. Ou você quer ter o risco de romper o ducto e perder o paciente na mesa. Porém, se você conseguir fazer a cirurgia, ele está curado, né? Eu prefiro usar o hemoclip. Hoje, basicamente, eu só uso o hemoclip de titânio, que é esse, que são esses aqui. Então, agora eu vou mostrar os casos para vocês. Esse aqui é um cãozinho chamado Valentim. A tutora autorizou a gente mostrar o caso dele, falar do caso dele. A proprietária, chama Aldrin, ela é uma grande protetora, ou uma grande incentivadora que os Spitz, ela tem 6, 7 Spitz, ela é expert em tosa, de Spitz, em toda essa questão de pelagem. Ela não é médica veterinária ainda, será um dia. E ela é uma grande defensora, né, do que os Spitz têm que operar o PDA. E hoje é a raça mais acometida. Spitz tem que avaliar o coração. Primeiro, todos têm, né, pessoal? Mas imagina, o Valentim, que é esse cão, ele foi diagnosticado na terceira vacina. Passou pela primeira, pela segunda vacina, e ele tinha um sopro muito evidente. A Kiara, que é a próxima que vocês vão ver, aquele laudo ecocardiográfico é dela, ela já é cheia de alteração cardíaca, ela foi identificada com o PDA na CEVEC, na segunda vacina, que a primeira ela fez de outro local. Então, tem que auscultar. Se auscultar um paciente com PDA e souber o que é um sopro, né, uma ausculta de sopro, vai ver que não tem mistério. Então, aqui, os pacientes a gente faz tomografia também, para fazer um mapeamento cirúrgico, para ver se não tem alguma outra anomalia. Então, aqui é o tronco pulmonar desse cão, do Valentim, ó, e aqui a artéria aorta, saindo aqui, ó. E essa comunicação aqui é o PDA, ó, essa aqui. Que não dá para ver, aqui, ó, que é o PDA aqui, ó, né? Mais ou menos 0,7 milímetros, o PDA dele. O próximo, que vocês vão ver, o próximo caso, que tinha 1,3. Foi o PDA mais calibroso que eu já operei até hoje. 1,3. Uma Carilense 6 meses. 6 meses. Então, aqui, ó, aqui eu vou tirar um pouco aqui o fone, só para vocês escutarem esse vídeo, eu falando um pouco. Esse vídeo é desse cão aqui, eu narrando, né, anatomia. Então, vamos escutar. Aqui a gente tem artéria aorta, vindo aqui, o arco aórtico, para cá, tronco braquicefálico, tubo do arco esquerdo, nervo reparado dorsalmente, aqui tem a aorta, para cá, aqui é o frênico ventralmente, coração, aqui, ó, o tronco pulmonar. Então, a gente tem a aorta em cima, tronco pulmonar embaixo. E essa comunicação aqui, ó, exatamente essa aqui, ó, entre o tronco pulmonar e a aorta, é o PDA. Aqui, ó. Isso aqui, ó, deixa eu afastar aqui para ver melhor. Ali, ó. Esse é o PDA. Vou botar 2 clipes aqui agora. Beleza. Então, ali onde é o PDA. Então, essa é a localização anatômica. Então, repare que o nervo vago tem que ser rebatido dorsalmente e o frênico ventralmente. E aqui, ó, a gente disseca com mixter e também com esses suaves estéreis umidificados. Seco, não. Umidificados. Deixa eu até voltar aqui, ó. Ó, tem que ser umidificado, não pode ser seco. Olha só. E ali está o PDA. Dissecado cranialmente e caudalmente. Agora você vai colocar o hemoclip. Agora a gente vai lá e vai colocar o hemoclip nele. Olha lá. Vem o hemoclip. Primeiro na face em contato com a aorta. É só hora dar um pouquinho de adrenalina. Ó. Hemoclip ali. Posicionado no aplicador. Ó. Encaixamos lá. E gradativamente você vai fechando. Geralmente esse paciente faz bradicardia, o anestesista tem que estar bem atento nessa hora. Geralmente faz bradicardia. Totalmente ocluído, você tira.
Beleza. Devagarinho. Agora a gente coloca um segundo em contato com o tronco pulmonar. A saída do tronco pulmonar. Está aqui. Olha lá. Segundo sendo fechado. Bradicardia. Então, totalmente ocluído. Esse a gente já colocou mais um aqui no meio. A gente já colocou um terceiro. O legal é que quando você palpa o coração lá, que a gente está operando, você sente o turbilhonamento. Você coloca o primeiro hemoclipe, turbilhona quase nada. Às vezes sobra um pouquinho. Coloca o segundo, o coração volta a bater tum, tum, tum. Sem turbilhonamento nenhum. É muito legal. Muito legal. Então aqui o cãozinho no pós-operatório. A gente abre aqui no quarto espaço intercostal lado esquerdo, um dreno torácico posicionado e aqui um dispositivo Jackson Pratt de sucção ativa de conteúdo de cavidade pleural. Então aí ele acordando da cirurgia, vai ficar com esse dreno aí 24, 48 horas, mais ou menos. Ali drenando um pouquinho de fluido, e aí ele acordando do procedimento. Ó, fofinho. Aqui, deixa eu até tirar aqui de novo para vocês ouvirem o áudio. A gente fez alguns vídeos para mandar para tutor e tal, para colocar no meu Instagram, né, para colocar no Instagram do Qualitas. Aqui ele com 48 horas pós-operatório, tínhamos tirado o dreno, ele ia embora no dia seguinte, no terceiro dia ele foi embora. E aqui eu fiz um vídeo dele, vamos acompanhar. Vamos ver como é que está o paciente do PDA? Ah, doutora Tatiana. PDA que a gente operou na segunda-feira, hoje é quarta-feira, né? Ver como é que ele está, na penumbra aqui. Meu celular ele não vira a câmera, vai entender por que não vira a câmera. E aí, cara? Oi. Tudo bem com você? Oi? 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 Ah, não quero não, tio. Vamos lá falar com o pessoal? Oi? Não, não, não pode. Não pode, né? Orelhinha bonitinha. Super bem, tá bom, fica aí. Tá super bem. Vai de alta. Vai de alta amanhã. Ó. Tchau. Valeu. Então, esse aí é o Valentim. E aí, todo bonitinho lá, na noite, antes dele ter alta. E aí, o dia que a gente tirou os pontos dele, e nesse momento aí, aquela última foto antes da alta, e aí com os proprietários, no momento que eu dei alta para ele, 3 dias depois do procedimento cirúrgico. 3 dias não, que 14 dias depois do procedimento cirúrgico, ele teve alta médica. Está muito bem até hoje, tem mais ou menos aí 30 dias que a gente operou ele, está super bem. Exame ecocardiográfico melhorou bastante o dele, não tem mais fluxo, obviamente. As pressões melhoraram bastante, então realmente sucesso. Eu acompanho ele pelo Instagram da proprietária, mais até do que eu, né, no meu próprio WhatsApp com ela, com eles. E esse aqui é o outro paciente que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a Kiara, ela, nesse momento ela tinha 6 meses, parece uma raposinha, coisa mais bonitinha também. A Kiara, ela tinha, aquele exame ecocardiográfico é dela, dilatação importante de ato esquerdo, hipertrofia excêntrica no ventrículo esquerdo, ou seja, e o PDA dela muito grande, tinha 1,3 centímetros, estava imenso, como a gente vai ver aqui. Então a gente pintou com uma caneta cirúrgica, ali então no quarto espaço intercostal lado esquerdo. Olha o tamanho do PDA dela. Deixa só esse vídeo parar para eu mostrar. Aqui, ó. Vamos identificar aqui, ó. Aqui é o tronco pulmonar, vindo para cá, ó, artéria pulmonar. Esse aqui é o PDA. Olha o tamanho do PDA. Aqui, ó. Aqui passa o nervo vago, aqui, ó. O vago passando aqui, bem em cima dele.
e para cá é a aorta. Então, entre a aorta e o tronco pulmonar está o PDA. Imenso, imenso. Então, a gente está dissecando cuidadosamente também, muito grande, usando essa pinça aqui, uma pinça mixta, uma pinça vascular. Então, cuidado para não... Total cuidado para não romper o ducto. Aí, o momento que a gente colocou o clipe, ó. A gente teve que colocar um clipe laranja. A gente achou que ia colocar o verde ou até o, azul, o roxo. Mas a gente teve que colocar o laranja, que é o maior ali. Aí controla a bradicardia e tudo mais. Então, ocluído o PDA dela também. Então, aí a gente dissecando, então, toda a equipe, né? É o professor Ricardo Villani, com a equipe anestésica dele, eu operando ali, com outro cirurgião, Jorge Castro, outro cirurgião, Guilherme Campos, outra cirurgiã, Ana Paula Burgos, e aqui o estagiário, né? Tá, o Luiz, está de instrumentador aqui. O Luiz é nosso estagiário na CEVEC. Então, 3 cirurgiões, 2 anestesistas, uma equipe multidisciplinar pela vida desses pacientes. E aí, então, ela com 6 horas de pós-operatório, coisa bem fofinha. Olha que fofo. Parece uma raposinha. Figura. Kiara. Esfomeada, hein? Olha só. E aqui no dia que a gente tirou os pontos dela, então onde era o dreno cicatrizado, a gente tirou os pontos com 2 semanas. E aí o proprietário todo feliz e ela também indo para casa com a sua roupinha, que é onde a gente limpou, né? Escarificou um pouquinho, ele resolveu levar ela de roupinha mais um dia. E aí no momento da alta, doutora Maíra, nossa clínica geral da CEVEC, que diagnosticou o PDA na segunda vacina dela, da Kiara, bem novinha, e a gente preparou todo o cenário para que a gente pudesse operar ela. O proprietário, o mais engraçado que ele me confidenciou, que a gente operou numa segunda-feira. Ele, por mais que ele confiasse muito na CEVEC, ele foi em 3 cardiologistas em 3 dias. Ele foi na sexta, no sábado e no domingo. Ele confidenciou para a gente que os 3 cardiologistas que ele foi em Curitiba, os 3 indicaram a CEVEC e passaram lá o meu nome para que a gente pudesse estar operando. Aí ele sentiu total confiança mesmo em levar a Kiara lá. Ele me confidenciou essa questão, né? Achei engraçado. Achei engraçado. Pessoal, isso aqui foi só uma pincelada para vocês sobre essa doença, cada vez mais em alta aí na cirurgia veterinária, talvez por ter mais PICs, mas eu também não vou falar somente dos PICs, talvez pela ferramenta diagnóstica na medicina veterinária ser muito mais apurada hoje em dia do que era na época que eu me formei, tutores muito mais atentos, veterinários muito mais atentos também. E eu chamo vocês, convido vocês para, se vocês tiverem interesse pelo tema, pensam um dia estar operando, qual pós vocês têm que fazer? Pós de clínica, cirurgia de pequenos animais. Essa é a nossa pós da Faculdade de Qualitas. É uma pós que ela é um sucesso no Brasil inteiro. É só ver quantas turmas a gente tem abertas e está abrindo também esse ano. Então, sucesso total pela qualidade dos professores, pela qualidade dos núcleos e, claro, né, sem falar da história e da reputação de mais de 22 anos da Faculdade de Qualitas. Nessa pós de cirurgia, nós temos um módulo para preparar vocês, que é um módulo de cirurgia torácica. Aqui a gente fala de como abrir, como fechar o tórax, aonde abrir, cirurgia pulmonar, cirurgia de diafragma, cirurgia de pneumotórax aberto, fechado, espontâneo. Todos os princípios da cirurgia de tórax a gente fala aqui. E tem o módulo de cirurgia cardiovascular, que aí é comentado um pouco também de abertura e fechamento, só que o conhecimento pesado vem no módulo de tórax, para que vocês possam aprender técnicas de cirurgia cardíaca, pericardiectomia, PDA, como eu acabei de falar, persistência do ducto arterioso, o PAD, que é a persistência do quarto arco aórtico direito, né, que comprime o esôfago na base do coração, gerando megaesôfago crânio à base do coração, inflow occlusion,
quando você tem que fazer uma cirurgia ali, uma abertura de ato direito, por exemplo, para tirar giroflariose, neoplasia, enfim. E também no modo de cirurgia de emergência. É abordado trauma torácico, cirurgia torácica de emergência, ou seja, 3 módulos da nossa pós vocês vão ter contato com cirurgia de tórax. Não existe uma pós ainda específica em cirurgia torácica, então, uma pós muito completa para quem quer começar a se aventurar na cirurgia de tórax é a pós de Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais da Faculdade Qualitas. Eu sou o mentor desse curso, então convido vocês a se inscreverem. Certamente teremos aula juntos, de cirurgia torácica, cirurgia cardiovascular. A gente está com uma gama de professores muito grande. O professor Alceu Gaspar Reiser, talvez a maior referência em traumatologia e cirurgia do trauma do Brasil. O professor Ney Pipe, né, dispensa comentários. O professor Fernando Vechetec, enfim, não vou citar nomes aqui não, porque posso ser injusto com algumas. Entra no site da Faculdade Qualitas, dá uma olhada no grupo de professores que a Qualitas selecionou. E a Qualitas tem uma grande vantagem. O princípio da Faculdade Qualitas é levar o professor até onde você está. Ou seja, muitas vezes você está na sua cidade, você precisa sair da sua cidade para ir para outra cidade, outro estado, para poder ter aula. Não precisa. Porque a Faculdade Qualitas leva o mesmo professor que dá aula em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, em Manaus, em Brasília, em Belém, em Salvador, em Fortaleza, como eu estava nesse final de semana passado, Vitória, enfim. Núcleos espalhados pelo Brasil inteiro. Então, você não precisa sair da sua cidade para ir até outro estado, outra cidade para estudar, que a Faculdade Qualitas leva o professor até você. Então, me despeço, deixando meus contatos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tentei simplificar ao máximo, mas também falar dos detalhes cruciais dessa alteração. Então, aqui está o meu Instagram. Peço que vocês me sigam. Vira e mexe, eu coloco um caso interessante lá. Então, me sigam lá no Instagram. Inclusive, esse paciente que a gente operou semana passada, que é o Augusto, essa semana retrasada, na verdade, essa semana eu vou dar alta para ele, eu vou colocar alguns vídeos lá no Instagram também. Tá? Esse é meu e-mail, se vocês tiverem interesse nesse material, e a gente se fala, ok? Vem para a Faculdade Qualitas, a gente vai se encontrar, você com certeza irá virar referência no local que você mora, ok? Abraço, obrigado pela companhia, e a gente se vê em breve. Vamos desmistificar esse negócio de tórax. Valeu.